Bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do meio-dia. E hoje eu queria falar sobre um processo chamado cura da alma, tá? Eu, mais uma vez, vou ler desse livro aqui, quando a gente fala de cura da alma. E antes de a gente chegar nesse livro, aproveitando para falar um detalhe da noite de hoje que é muito especial mesmo, tá? Então já eu chego aqui. Então, a noite de hoje, na verdade, se a gente falar antes da noite de hoje, a maioria das pessoas, eu obviamente entendo o motivo disso, a gente pensa de forma racional, né, linear. O que significa a forma racional e linear? Significa só existe aquilo que eu vejo, só existe aquilo que eu entendo, só existe aquilo que de alguma forma eu posso explicar. Esse normalmente é o pensamento linear e racional dos seres humanos de uma forma geral. Agora, se a gente for um pouquinho mais além, né, obviamente, existe muito mais coisas daquilo que a gente consegue entender, compreender, interagir, que a gente às vezes nem consegue dar nomes pela falta de compreensão. Isso é ótimo, nenhum problema em relação a isso. Então, a noite de hoje, por que eu falo que ela é uma noite especial? É não lógica, é não racional e é bem maluquinho, mas é super importante. A noite de hoje é uma celebração e por isso eu vou dar uma aula especial hoje à noite, às 10h59 da noite até meia-noite e meia. Mas é uma aula especial bem maluquinha por conta do horário, até por conta do conteúdo, do que a gente vai fazer, mas só vai saber quem estiver participando, que é uma forma de celebração da morte de alguém, né? Essa celebração de Shimon Bar Yochai, que foi o autor que trouxe o despertar da Cabala para o mundo, tá? Então, hoje à noite é o aniversário de falecimento dele, fazem quase 2000 anos que ele fez essa passagem, e hoje à noite, por conta disso, a gente celebra a morte dele. Nesse ano vamos celebrar cada um nas suas casas, mas vamos celebrar ainda assim de uma forma diferente, mas vamos celebrar um pouquinho diferente dos meus planos originais, que era aqui no Kabbalah Life, com fogueira, com tudo, mas vai ser diferente, tá, gente? Então, eu queria convidar você para essa noite maluquinha, para receber essa energia não lógica e não racional. Óbvio que tem um estudo, tem um conteúdo que é incrível por si só, mas é uma forma de não maluquinha de receber essa energia adicional que a vida tem para proporcionar para a gente. Então, se você ainda não se inscreveu, faz a inscrição termina daqui a pouco, para hoje à noite, a aula de 10h59 da noite até meia-noite e 30, até meia-noite e meia, tá? Tem uma energia super especial. Se você, inclusive, já está na aula de energia semanal, não faz sua inscrição. Você automaticamente vai receber o link para participar dessa aula maluquinha, incrível despertar de hoje à noite, de 10h59 da noite até meia-noite e meia. E a gente vai ler do Zohar, vou até desafiar a cantar uma musiquinha, enfim, vamos fazer coisas legais hoje à noite como forma de conexão, tá? Mas até lá, temos muita coisa pela frente, o dia está só começando de alguma forma, então bora! Então, para falar de agora, eu queria ler um artigo para vocês, ainda desse livro, né, e é o artigo número 4 do livro. Então, para quem eu recebi mensagem de algumas pessoas que já compraram o livro. Então, se você já comprou o livro e quiser acessar o artigo 4, é esse que eu vou ler. Tá? Então, vamos lá. Para quem está perguntando como se inscreve nessa aula maluquinha de hoje à noite, o link está na bio, tá? Só lá, Festa da Fogueira ou Lag Baomer, eu não sei como eu escrevi. Só clicar lá, fazer a inscrição. Inclusive, a inscrição tem o valor simbólico de R$30, não é pelo preço em si, mas porque todo o valor vai ser doado para que a gente possa aí também passar um pouco essa energia para frente nesse dia tão especial. Então, você se inscreve, aproveita, eu aproveito, a gente troca junto, se diverte junto. E a gente ainda ajuda outras pessoas que estejam precisando, talvez, de coisas que eu vou doar para frente em nome do Kabbalah Life, em nome de vocês, para participar, tá bom? Mas bora para cá. Artigo 4 desse livro, né, que chama Pra Curar a Alma. Então, hoje eu vou no capítulo 4, que o nome é exatamente A Cura da Alma. Eu vou ler só um pedaço, um artigo mais longo que os outros que eu li nos dias anteriores, então eu vou ler só um pedaço dele, tá? Então, vamos lá. A Cura da Alma. Mas olha que interessante, tá? Presta atenção, cada palavra ela vai ser importante. A cura da alma. Obviamente é uma tradução livre, literal, então desculpa se eu gaguejar aqui no meio do caminho. Imagine como você seria se tivesse todos os seus desejos satisfeitos. Vai imaginando, tá? Cada pensamento, desejo e capricho que tivesse em sua vida
Como você seria imoral e depravado? Agora ele começa. Logo, como você é afortunado de não ser assim, mas apenas porque tem ignorado essas vozes internas e não as tem expressado na vida real. Então, será que você é inerentemente melhor do que os criminosos que estão presos e por isso não consegue mais cometer crimes? Correntes, guardas e trancas nas portas de suas celas podem mantê-lo naquele lugar, mas observe-se bem, será que você não se encontra na mesma situação? Será que aquela sua parte criminosa não romperia as correntes da prisão interna se pudesse, a fim de satisfazer os desejos apenas do corpo? E mesmo que você tenha assumido tal controle sobre sua mente e não tenha mais esses desejos mundanos, mesmo que consiga afastar imediatamente qualquer pensamento intruso, parabéns! Mas não fique convencido por isso. Antes, escute esse conselho. Cure sua alma em sua fonte e não confie apenas no autocontrole. Essa é só a parte inicial, é um capítulo mais longo, tá? Mas essa é só a parte inicial desse capítulo que vai ser suficiente para nosso bate-papo de hoje, tá? Então, aliás, se você ainda não adquiriu esse livro, fica aqui minha sugestão. Na Amazon você encontra esse livro, tá? To Heal the Soul, para que você possa adquirir e ler. São capítulos curtos, eu li só um pedacinho dele. Então, o que ele quer dizer? Primeiro que, da forma como ele escreve, a gente já entende que as doenças, né, pelo menos se você já estudou alguns cursos aqui comigo, nível 1, 2, etc., você já sabe que tudo que acontece no plano físico é um reflexo da nossa conexão ou desconexão com o nosso ser, com a nossa alma. Tudo que a gente está vivendo hoje, inclusive esse vírus maluco, é só uma consequência da nossa conexão ou falta de conexão com tudo. Então, o vírus é o vírus. Pessoas que estão lidando bem com esse momento, talvez elas estejam mais conectadas com o ser delas. Pessoas que estão lidando não tão bem com esse momento, provavelmente não estão tão conectadas com o seu ser. E aí vem toda a consequência disso. A gente pode falar de talvez coisas menos extremas nesse momento, como por exemplo medos, ansiedades, inseguranças, ou até coisas talvez até mais extremas, como por exemplo doenças cardíacas, doenças cancerígenas e por aí vai, tá? Então precisamos, de alguma maneira, curar a fonte disso tudo, que é o que ele fala. E para curar a fonte disso tudo, precisamos curar a nossa alma. O que significa curar a nossa alma? Será que a nossa alma realmente precisa de cura? Fala sério, a nossa alma está perfeita, a nossa alma ela não se mexeu, não foi para lugar nenhum, ela continua incrível, perfeitamente bem, perfeitamente saudável, perfeitamente feliz. Então, o que a gente precisa curar? Então, a gente precisa curar os chamados desejos mundanos. Cada vez que a gente cura o nosso desejo mundano, o nosso desejo pelo imediatismo, o nosso desejo pelas coisas do dia a dia que não cabem em nenhum propósito de vida, isso é o que ele diz, isso é aquilo que vai seduzir você para cair nas garras das cascas, das clipotes, das negatividades, do inimigo, enfim, como você quiser chamar. E isso vai fazer a sua alma acessar e brilhar menos no mundo de hoje. Então, o que ele fala hoje? Que a gente precisa acessar a semente e que a gente precisa curar a nossa alma. Curar a nossa alma, a gente precisa cada vez mais entender que nós não somos, presta atenção, nós não somos dependentes do mundo físico. Muito pelo contrário, o mundo físico é uma criação da forma como o ser humano entende que precisa ser o mundo físico para a sua sobrevivência. Então, imagina o mundo físico do jeito que ele é hoje, tá? E o mundo físico do jeito que ele é hoje, ele tem empresas, tem comida, né? Existe uma lógica que eu não sei de onde veio, onde precisamos comer 3 vezes ao dia e mais às vezes, 5 vezes em alguns lugares. E na verdade, essa lógica racional foi criada, é antigo. Todo mundo entende que esse costume da humanidade, ele é muito antigo. Eu estou pegando um exemplo só. Então imagina que o mundo evoluiu pra caramba, mas certos hábitos ainda não mudaram. Por exemplo, as escolas, a educação de uma escola, ela vem em processo de mudança, mas ainda mais lento, por exemplo, do que a evolução de um carro, por exemplo. E significa que a própria evolução da cabeça das pessoas, e talvez esse seja um dos grandes desafios da educação hoje em dia, como educar em tempos mais modernos as crianças e dar realmente educação, não dar apenas
o 1 mais 2, mas realmente educar? Será que precisamos ser medidos pelas nossas notas na escola? Será que essa é a melhor forma de entender se uma pessoa é boa ou é ruim e ser estereotipado pela escola como um todo? Isso tudo são questionamentos que são importantes, porque isso é só um reflexo da forma como a maioria das pessoas ainda pensam no mundo. Então, o que ele fala? Que a gente precisa curar nossa alma. Curar nossa alma significa que a gente precisa começar a refletir e, consequentemente, pensar nesse mundo de uma forma diferente. Em outras palavras, precisamos, quase que urgente, interagir com o mundo de uma forma diferente. Para isso, a gente tem que curar os nossos desejos mundanos. Eu li recentemente, pela segunda vez, uma pesquisa muito interessante, e é um pouco mais longa do que eu vou falar agora, mas resumido, o que é essa pesquisa? Então, foi pesquisado durante 20 anos, pegaram um pedaço de terra, dividiram essa terra no meio, tá? Com espaço entre um pedaço e outro. E a metade de cá, ela recebeu uma X quantidade de gado. E a metade do outro lado recebeu uma superpopulação do gado, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Então, aqui de um lado era possível... Só um segundo, gente, fica aqui. Só um segundo, tá? Não vai embora, não. Voltei, desculpa. Live tem isso, né? Tipo, eu tava tocando aqui a campainha, gente, desculpa. Como só tenho sozinho aqui no Cabala Life, eu fui lá atender pra ver o que era, mas já resolvido. Então pegaram essa experiência, então tinha metade de terra de cá, metade de terra de lá, um lado pouquinho gado, outro lado muito gado. E a experiência era para exatamente entender o que acontecia com o pasto, que era todo natural, né? Grama e tudo natural. Era um pedaço grande de terra, tá? Não é que a gente estava todo mundo apertadinho, não. Mas o que eles perceberam? Que depois de 20 anos, as vacas que estavam... O gado, né? Que obviamente foi se renovando, mas o gado que estava num ambiente mais superpopuloso, com mais gado, eles começaram a desenvolver doenças que o gado que estava... mais espaçado e mais livre, com mais espaço, eles não estavam ficando doentes. Então foram pesquisar a causa dessa doença. O que eles perceberam? E agora vem que é interessante. O que eles perceberam? Que no pasto que era mais superpopuloso, começou a nascer plantas, que era o pasto em si, começou a nascer as plantas que eram venenosas para o próprio gado. Enquanto que o outro gado tudo bem. Ou seja, o que significa? A natureza, ela se readapta e sabe se proteger. Ou seja, quanto mais a gente consumir de forma desenfreada tudo isso, a própria natureza vai se reinventar para conseguir sobreviver. Então, até hoje, né, os seres humanos conseguiram fazer um ótimo caminho de vida, a gente, né, no sentido... ótimo, talvez entre aspas, mas, enfim, a gente foi devastando, foi fazendo, foi construindo, legal. Gente, desequilibrou. A natureza já está dando sinais de que está desequilibrada. Então, quando a gente fala de cura da alma, não adianta só curar em cima de remédio. Remédio, obviamente, é importante, medicina, obviamente, é importante, mas se a gente não curar aqui, e acabar com esses desejos mundanos de pensar em curto prazo e não começar a pensar num todo, num longo prazo, o que vai acontecer? O mais do mesmo. Um novo vírus, um novo caos, uma outra forma que o mundo vai pegar a gente, sei lá, vai acontecer, porque não é isso. É aqui. Tá? Então, a reflexão de hoje para a gente curar a nossa alma, a gente precisa curar os nossos atos e pensamentos e desejos imediatos do corpo. E essa cura é o que vai permitir que a gente possa reacessar o melhor que existe dentro de cada um de nós. Que existe dentro de você, que existe dentro de mim, que existe dentro de cada um de nós. A alma está aqui, linda e maravilhosa, cheia de amor para dar e cheia de amor para receber. Mas para a gente reacessar, a gente precisa tirar um pouco essas cascas, pensar mais num todo, pensar mais num ecossistema, né? A gente precisa deletar o nosso egossistema e conectar mais com o ecossistema. É uma mudança e reflexão de pensamento. Então essa é a reflexão de hoje. Lembra, hoje à noite, dia especial Lag BaOmer, festa da fogueira.